Um líder jovem, assíduo nas redes sociais, que soube capitalizar as demandas de uma população farta da violência, e com um índice de aprovação que chegou a 90%. Mas a que custo? Nayib Bukele, presidente de El Salvador, travou uma guerra contra o crime organizado. Uma estratégia cheia de superlativos, que incluiu a construção do maior presídio das Américas, mas cercada também de graves ameaças ao Estado de Direito. O Bukele governa com mão de ferro e já mantém o controle de todos os poderes. Especialistas temem pela democracia de El Salvador e que esteja até se tornando um modelo regional. Nesse vídeo eu vou explicar como um chefe de Estado autoritário se tornou o líder mais popular das Américas. Primeiro, é importante entender o contexto que permitiu a ascensão do Nayib Bukele. El Salvador é o menor país da América Central e tem apenas 6,5 milhões de habitantes. De 1980 a 1992, a nação viveu uma brutal guerra civil. O conflito deixou mais de 75 mil mortos, a maioria civis. De um lado estava a guerrilha de esquerda, reunida na FMLN, que mais tarde daria origem a um partido político. E do outro lado, a ditadura militar de direita, apoiada pelos Estados Unidos. Pois bem, o fim da guerra civil e o retorno à democracia não trouxeram benefícios para a maior parte da população. Dois partidos, a Arena de direita e a FMLN de esquerda, dominaram o sistema político e se alternaram no poder. Foram anos marcados pela pobreza, violência e imigração em massa, principalmente para os Estados Unidos. O principal fenômeno social do pós-guerra são as gangues. As duas maiores e mais conhecidas, a MS-13 e a Barril 18, surgiram em Los Angeles nos anos 80. Muitos jovens salvadorenhos, recém-chegados aos Estados Unidos depois de fugirem da guerra civil, não encontraram espaço na sociedade americana e se voltaram para o crime. O governo do então presidente Bill Clinton prendeu e deportou milhares desses jovens. Quando voltaram para El Salvador, eles ficaram em liberdade e mantiveram as atividades e a rivalidade das gangues. Esses grupos chegaram a reunir 70 mil membros e se especializaram em extorquir pequenos comerciantes. Por causa das gangues, a taxa de homicídios em El Salvador chegou a ser maior do que durante a Guerra Civil. E aqui a gente chega no Bukele. Ele começou na política na FMLN, mas foi expulso em 2017 quando era prefeito da capital, São Salvador. Durante uma reunião, ele teria jogado uma maçã numa colega do partido e a chamado de bruxa. Ele logo criou sua própria legenda, o Novas Ideias, e começou a criticar o sistema partidário dominado pela Arena e pela FMLN como corrupto. Foi vendendo essa imagem de outsider que ele chegou à presidência em 2019, eleito no primeiro turno com apenas 37 anos. O portal local de jornalismo investigativo El Faro revelou que o Bukele, depois que assumiu o governo, começou a negociar secretamente com as duas principais gangues para diminuir as taxas de homicídio. Em troca da queda na matança, as organizações criminosas queriam melhorias nas condições para os líderes encarcerados e benefícios para os membros em liberdade. Segundo o site El Faro, o pacto do governo com a MS-13 durou até o massacre ocorrido no fim de março de 2022, quando 87 pessoas foram assassinadas pela gangue. A maioria delas não tinha qualquer relação com a criminalidade. Líderes da MS-13 disseram que o governo do Bukele tinha traído o pacto quando prendeu um grupo de membros da gangue e por isso o massacre. Pois bem, em reação ao massacre, ainda em março de 2022, o Bukele impôs um controverso regime de exceção em El Salvador. A medida suspendeu direitos constitucionais, permitindo que a polícia prendesse pessoas sem provas. Em um ano, mais de 65 mil foram detidos, acusados de pertencer a gangues ou de colaborar com elas. A polícia não precisa provar nada para prender, basta suspeitar. Organizações de direitos humanos afirmam que dezenas foram mortas em prisões. Os que conseguiram sair vivos relatam torturas, detenções arbitrárias e assassinatos. Violações de direitos humanos foram denunciadas e documentadas. O regime de exceção colocou inocentes na prisão. E mesmo crianças de 12 anos podem ir para a cadeia. Além disso, a prisão provisória foi ampliada de 72 horas para 15 dias e sem direito à defesa. Liberdades fundamentais, como o direito à reunião, foram suspensas, assim como a necessidade de autorização judicial para escutas telefônicas. Em paralelo, a propaganda do governo apresenta o Bukele como um herói e divulgou imagens de detentos seminus sentados numa prisão antes de serem enviados para o chamado Centro de Confinamento do Terrorismo. Esse é o nome da prisão que o regime construiu com capacidade para 40 mil presos. O presídio foi inaugurado pelo Bukele em janeiro, como a maior prisão das Américas. Esse cerco às gangues transformou El Salvador no país que mais prende no mundo. A imprensa local estima que mais de 2% da população maior de 18 anos está presa. Bom, o regime de exceção já foi prorrogado 11 vezes desde que foi instituído, há mais de um ano. Ele é amplamente criticado e levou analistas a chamarem o Bukele de ditador. Nada que surpreenda, até porque o próprio Bukele já se descreveu assim em sua bio no Twitter. E como um chefe de Estado autoritário, ele também promoveu outras mudanças controversas. Por exemplo, substituiu juízes da Suprema Corte que não eram do agrado dele por outros leais a ele. E o Bukele deve ainda concorrer a um segundo mandato em 2024, apesar da Constituição de El Salvador não permitir a reeleição do presidente. Mas toda essa guerra ao crime organizado trouxe algum resultado? Bom, o governo argumenta que o regime de exceção funcionou. As gangues foram desestruturadas, a taxa de homicídios em Salvador despencou e é hoje uma das mais baixas da América Latina. Mas ONGs e os direitos humanos afirmam que no longo prazo as medidas do Bukele dificilmente vão trazer resultados, já que não alteram os problemas estruturais que originaram a criminalidade e a violência. Pelo contrário, El Salvador parece encaminhar para uma profunda crise fiscal. Sem contar que as ameaças à democracia estão isolando cada vez mais o país no campo diplomático. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, impôs sanções a vários membros do governo salvadorenho.
Apesar de tudo isso, Bukele ainda é visto como modelo por muitos cidadãos, políticos e governantes de direita na América Latina. O governo de Honduras, por exemplo, já sugeriu que se inspira no Bukele e anunciou recentemente estado de exceção em várias províncias. Também na Argentina, no Peru e no Chile, já tem político elogiando o presidente de El Salvador e tentando copiar a abordagem dele. Muitos analistas temem pela democracia do país e que o Bukele, aos poucos, esteja se tornando um modelo regional. Especialistas dizem que desde o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, nenhum político populista personalista chamou tanto atenção na região como Bukele. E como no caso de outras democracias que vão corroendo por dentro, a população de El Salvador, quando se cansar do Bukele, pode perceber que já não existe caminho fácil para tirá-lo do poder.